E por falar em chover no molhado, vocês acham que não existe mais muito. Não é nem que não existe espaço, mas vocês acham que já deu para o assunto ateísmo no YouTube? Olha, eu sempre acho interessante discutir ateísmo, no sentido que, assim, é um, é um debate que me interessa intelectualmente, entendeu? Eu acho que discutir a existência de Deus é uma coisa que, no meu mundinho ideal, no mundinho ideal do Guilherme, todas as pessoas teriam essa preocupação, porque é uma pergunta relevante, entendeu? Mas, assim, faz muito tempo que eu não converso com isso mesmo, porque eu acabei dedicando minhas energias para outras coisas. Mas eu acho assim, principalmente no Brasil de hoje, ainda é uma discussão relevante, entendeu? Já a gente está longe de poder dizer que a religião não tem influência sobre o Estado, né? Que assuntos religiosos não determinam pautas do Estado e que o Estado não favorece uma religião sobre outra, né? Eu acho que o grosso do assunto já tá. ah, Desculpa, meu vocabulário tá falhando, gente, em português. Eu acho que o grosso desse assunto já. Como é que você fala? Como é que fala outdated em português, gente? Me ajudem. Ultrapassado? Ultrapassado, obrigado. Ultrapassado. Eu acho que o grosso desse assunto já é ultrapassado pelo seguinte. Eu acho que na época lá de 2009 até 2011, era meio que uma novidade ateísmo no sentido de, né, o que são, o que comem, de onde vem, né, o que é o ateísmo, por que nega-se a existência de Deus, e publicamente falando, né, não era uma coisa que você via na televisão, e o YouTube foi uma mídia não de massa no sentido clássico, mas vamos dizer assim, com grande acesso, que deu oportunidade das pessoas falarem assim, olha, ateísmo existe, eu, por exemplo, sou um ateu, é, eu sou uma pessoa normal, olá, carne e osso, normal. Então, esse primeiro choque, eu acho que o papel já cumpriu, não existe mais, né? Esse choque. Uh, eu acho que a argumentação de por que, por que Deus deve existir, e aí as contra-argumentações, para mim, isso já esgotou, porque eu acho que desde aquela época, eu acho que eu já li e escutei quase todos, se não todos os argumentos pró-existência de Deus que existem e todas as suas refutações. E como era de se esperar, novos argumentos não surgiram. Se surgiu, estou muito interessado em ler. Então eu acho que isso também envelheceu, certo? Se popularizou, todo mundo tem acesso a tudo isso. Então eu também acho que isso ficou ultrapassado. Agora, a parte que não está ultrapassada é exatamente o que o Tommy Steele falou, né? É algo que é uma discussão eternamente relevante. Eu espero que não eternamente, mas uma discussão sempre relevante é qual é a influência de religiões organizadas na nossa sociedade como cultura, especialmente como política, como tece, né, como fabrica o tecido da nossa sociedade jurídica. Esses são assuntos que devem estar sempre em voga, na minha opinião. E acho que um bom exemplo aqui no Brasil é o aborto. Eu tenho convicção, ou eu tenho confiança de que a principal razão de que o aborto não é uma coisa muito mais tranquila no Brasil é por uma questão religiosa, que o Brasil tem uma cultura bastante católica, Eu enraizada. acho, eu acho que é por uma questão biológica, é porque o homem não pare. Ah, bom, isso é certeza. Mas já que não é homem que pare, né, eu acho que ainda tem muito peso, né? Então eu acho que essa é uma discussão sempre que. Mas é uma discussão mais sociológica, vamos dizer assim, do que uma questão profunda, filosófica no sentido. Quem criou a gente, qual é o nosso propósito, que é a discussão, né? Se existe um Deus ou não. É uma discussão prática, né? A discussão mais relevante é uma discussão prática, o que mostra efeito atual, prático, imediato na gente, na nossa qualidade de vida. Eu lembro que nessa época
o ateu ele era visto quase como assim aquela minoria social mais massacrada de todas, a ponto, sei lá, do Datena falar no programa ao vivo dele na Band de que um criminoso era criminoso porque não acreditava em Deus. Não sei se vocês se lembram Eu dessa época lembro, alguém do até Cala a conseguiu o Boca. direito de resposta lá, né? Foi Eu um pouco lembro, maior, mas se eu não me assim, engano. Acho que foi pro maior. vocês sentem que essa percepção mudou hoje, assim, do público em geral, de pessoas como o da Atena, eu quero dizer, né? É Eu claro que penso, assim. eu penso que sim, porque como é que eu posso dizer? Como o próprio Yuri disse, na época, né, que começou a um e outro sair do armário, né, sair do armário no sentido de ter coragem de dizer que é ateu, começou a pipocar também os famosos ateus, né? Exato. Os ateus que são referência, não para o ateísmo, mas para a própria sociedade, os intelectuais, os artistas, e isso ajudou muito. E pelo menos eu sinto, por exemplo, que um homossexual hoje teria mais problemas em dizer que é homossexual do que um ateu dizer que é ateu, de um modo geral. Acho que as pessoas aceitam melhor um ateu do que um homossexual, mesmo nessa sociedade reacionária que a gente vive. Eu tinha uma outra coisa para falar sobre isso, depois eu lembro. Eu tenho essa impressão também, Tomichi. Eu tenho a impressão que não se compara a... Você lembra, naquela época, 2010, 2011, a gente conhecia, teve contato com histórias trágicas. Eu não sei se você lembra de adolescentes que chegaram a tirar a própria vida, a gente nunca vai saber exatamente o que aconteceu, mas na carta alegando que a família não aceitava porque a pessoa era, o adolescente era ateu e a família era extremamente religiosa. É claro que tirar a própria vida é uma ação extrema e deve ter muito mais coisa aí envolvida, mas tinha isso Sim. também, né? Tinha isso como um fator. A gente conhecia várias histórias bem trágicas de gente que era expulsa de casa e tal. Eu não tenho ouvido falar disso de vários anos pra cá, né, no Brasil. Eu tenho a impressão que é bem mais tranquilo. E eu lembro, Bernardo, que você mencionou que do índice de rejeição, teve uma pesquisa na época. Se alguém aí lembrar, me ajuda com os detalhes, mas teve uma pesquisa na época, tipo, qual característica num candidato à presidência faria você ter maior rejeição por ele, né? Qual característica seria mais rejeitada? E aí Sim. tinha as categorias lá, Tinha homossexual. homossexual, tinha ex-presidiário, tinha usuário de drogas e tinha ateu. E o ateu ficou abaixo de todos eles. A teu era, tipo, o mais rejeitado de todos. Sim. Sim. É bom. Legal que você mencionou essa pesquisa, porque eu lembrei dela também, e aí eu ia comentar uma coisa nessa linha, né? Se eu não me engano, a governadora do Rio Grande do Norte, a Fátima Bezerra, ela é uma mulher, ela é negra e ela é lésbica. Ela foi eleita como chefe do executivo, né? O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ele é do PSDB e, se não me engano, recentemente ele se declarou como homossexual. Exato. Mas vocês conhecem algum caso de chefe de executivo no Brasil que tenha dito abertamente que não acredita em Deus? Não, o que acontece Pelo é que, contrário, né? se Tem eu não chefe me executivo engano, que a gente sabe que não acredita em Deus, mas tá tudo Não, bem. que eles não acreditam, acho que a gente até intui que não, mas, né? assim, o que eu lembro que aconteceu foi que haviam levantado a polêmica de que o Fernando Henrique Cardoso era ateu e que ele nunca desmentiu. Isso, mas dizer abertamente, assim, Mas ele tá sempre em missa, entendeu?